Boa tarde. Nós vemos no capítulo 11 de Segunda Reis, segundo livro dos reis, né? Nós vemos que continua a história ali, após Jeú ter retomado tanto Israel quanto Judá. E Israel começa a entrar, digamos, nos eixos. Mas nós vemos que Judá tinha uma senhora de nome Atalia, e Atalia resolve ser, digamos, usurpar o governo e começa a destruir toda a descendência real. Nesse caso, ela vai destruir a descendência da casa de Davi. Mas milagrosamente alguém consegue esconder um dos descendentes de Davi, e justamente dentro do templo, num local bem seguro dentro do templo. Esse ela esse menino eles conseguem esconder, e porque a Thalia ficou enfurecida e mandou matar todo mundo. Mas conseguem esconder esse menino, que logo dali a 6 anos, esse menino tinha 1 ano, dali a 6 anos ele vai ser coroado rei, e vai e por conta de uma revolução promovida em Judá por Joiada, que era um sacerdote da época, que era casado justamente com a mulher que escondeu o descendente de Davi. Então o Joiada promove uma revolução e ordena a esse garoto o rei de Israel. Então Joás, que é o nome desse menino, aqui é feito rei em Israel. Bom, a Thalia nessa situação é morta, e aqueles que a seguiam também. Mas o que nós vemos aqui, a coisa curiosa aqui é o seguinte: há uma similaridade entre essa história, que é comprovada inclusive por Joséfo, um dos maiores historiadores de todos os tempos, entre essa história e o que está acontecendo hoje no Brasil por conta de toda a esquerda. Então nós poderíamos perfeitamente tomar a Thalia como a esquerda, tá? E o Joás, juntamente com Joiada, como sendo, digamos, a direita. Por quê? Porque a Thalia, ela, em primeiro lugar, que ela abominava as coisas de Deus, as coisas sagradas. Então, o que nós podemos ver como coisas sagradas? Vamos ver assim, por exemplo, a família, a ordenação da família, como é que a família é constituída, né? Pai, mãe, crianças, filhos e filhas, né? Como que a família se comporta, o que pode ser aceitável e o que pode não ser aceitável. Então, esses são os princípios básicos que uma sociedade tem que ter como ordenamento para que essa sociedade sobreviva, para que essa sociedade tenha o respeito das outras sociedades, né? Mas ela botou tudo a perder, para ela tudo valia. Então era uma coisa assim, digamos, a prostituição, a avareza, a ambição, justamente a ambição que ela inclusive teve, matando todo mundo, para quê? Para que ela se mantivesse no poder. Então nós vemos que ela colocou todos os princípios éticos e morais ao rés do chão.
E quando ela coloca tudo ao resto do chão, o que acontece? Nada mais passa a ter valor e tudo é valorizado, né? Digamos, a corrupção, é, o assassinato, o roubo, enfim, tudo aquilo que não presta. Inclusive, ela acaba com digamos, não acaba bem com a igreja, mas ela luta contra a igreja de forma que o povo começa a ter cada vez mais adorações a Baal e a fugir do Deus vivo, do Deus de Israel, em busca de um Deus de parede, um Deus que não podia fazer absolutamente nada por ele. Mas nós vemos que Joiada, sendo um sacerdote e um homem bastante cônscio dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações, ele vai e chama parte do povo, as pessoas mais influentes, para que ele pudesse promover aquela revolução. É aceitado pelo povo, é aceito pelo povo, né? E então eles promovem aquilo de forma bastante silenciosa para que quando a Thalia percebeu a situação, ela foi pega, digamos, de calças curtas e não teve muito como resolver. Ela tinha mais era que fugir mesmo porque ela seria morta. E nós vemos então no próprio capítulo 11 a forma como Joás foi ordenado rei. Então ele foi ordenado rei de uma forma correta, pela forma tradicional, aquela forma de coloca-se o manto, coloca-se a coroa, coloca a pessoa no seu lugar adequado, coloca-se uma Bíblia às suas mãos, para que ele possa fazer o juramento, um juramento adequado em prol do povo, onde ele vai jurar que ele vai respeitar o povo, e respeitando o povo, enquanto ele respeitasse o povo também estaria obrigado a protegê-lo e a segui-lo, e enquanto ele estivesse dentro da ordem e mantendo a fé e a verdadeira fidelidade para com o povo e para com Deus, então ele seria protegido inclusive pelo povo. Veja, o que a tradição nos mostra? A tradição nos mostra que há uma continuidade dentro de princípios éticos, de princípios morais. Não é que nós precisamos para tudo ter tradição, então vamos tomar um café, tem que ser feito desta forma, nesta mesma temperatura. Não é isso. Você pode ter um café frio, eu ter um café quente, tem gente que toma café gelado, coloca na geladeira, depois que ele gela, aí toma, é como se fosse um refrigerante. Então, agora, de qualquer forma, a tradição, ela dá uma solução de continuidade às coisas. Ela mostra que tudo pode continuar andando de acordo com os princípios legais, morais e perfeitamente aceitáveis para com a sociedade, para que a sociedade permaneça dentro de uma boa ordem, dentro dentro dos princípios, né? O rei ele tem que mostrar zelo para com a sociedade, para com seus governados, mas também tem que mostrar zelo para com aquilo que é predominante na sociedade. O que é predominante na sociedade no Brasil, por exemplo? O cristianismo. O cristianismo é predominante. Nós vemos que mesmo muitas pessoas que não são religiosas se dizem cristãs. As religiões afros, elas chamam por Cristo também.
enfim, a grande maioria da nossa sociedade, ela é regida por princípios éticos cristãos. Então, quando você quer destruir a sociedade, você faz mais ou menos o que a esquerda estava fazendo e vem fazendo. Então, por exemplo, pode casar homem com homem, pode casar mulher com mulher, mas a Bíblia diz que não interessa. A esquerda aceita e ela começa a incutir no povo que, por exemplo, o homem que não aceita o casamento de homem com homem, este é homofóbico. Ora, mas a esquerda não leva em consideração, por exemplo, nem o que verdadeiramente significa homofobia. Homofobia é o medo, fobia, de pessoas homossexuais, digamos. Um medo, uma aversão tal que me force a matar o homossexual. Mas aqui no Brasil, por exemplo, não existia isso. Não existe isso de pessoas homofóbicas que saiam às ruas matando, porque o homofóbico, a fobia, ele transtorna a pessoa, ele deixa a pessoa transtornada, a pessoa fica, digamos, em estado quase louco e a única solução para ele é matar aquele que lhe causa o medo. Isso não tem aqui. Isso nunca teve aqui no Brasil. Nós não temos isso. Então, uma pessoa que chame a outra de homofóbica, ela pode ser perfeitamente penalizada juridicamente, judicialmente. Por quê? Porque você está imputando na pessoa algo que não é dela, algo que não é do caráter dela. Eu, por exemplo, não tenho nada absolutamente contra homossexuais, mas não aceito o casamento gay. Não acho correto para a sociedade, até porque, pelo princípio básico da vida, nós já vemos que homem com homem não dá nada, mulher com mulher não dá nada, consequentemente, o casamento tem que ser homem com mulher, para que surta os efeitos necessários para o bom andamento da sociedade, para a continuidade da sociedade. Porque uma sociedade que só tem homem com homem, ela não vai ser preservada, ela vai acabar, ela morre, ela acaba, ela se extingue em muito pouco tempo. Por quê? Porque não tem fruto. Ela vai existir enquanto existirem aqueles dois, somente isso. Após aquilo ali acaba tudo. Então eles querem, por exemplo, não pode ter filho, daí querem adotar filhos. Veja, aí vem com a cantilena, porque os casamentos normais não dão conta dos seus filhos. Veja, mas, gente, é muito mais fácil a sociedade preservar os valores e, ao mesmo tempo, corrigir esse desvio, ajudando as famílias que não estão conseguindo dar conta de seus filhos, do que entregar esses filhos para que sejam educados por pessoas com desvios de conduta. Porque isso é um desvio de conduta. A partir do momento que você vê que a mentira está impregnada no meio, e onde está a mentira? Começa aí na questão da homofobia, que não dá fruto, que eles deturpam os valores. Por exemplo, quando eles dizem que um homem não nasce homem, ele aprende a ser homem, que a mulher não nasce mulher, mas que ela aprende a ser mulher, isso é contrário à própria lei natural da vida. Quando a criança nasce, você vê, ele vem peladinho. Aí você já levanta a criança e já vê. Se tem o sininho, é homem. Se não tem o sininho, é mulher. Pronto, acabou. Não tem o que discutir. Ah, mas e se vier com os dois sexos? Bom, daí é uma anomalia. É um outro problema que deverá ser pensado pela medicina. Quer dizer, não tem nada a ver com aprendizado
de gênero. Aí eles vêm com essa ideologia de gênero. Ideologia de gênero, na minha opinião, é homem nasce homem, menino, guri, criança que nasce com o badalo é homem. Menina nasce menina, ou seja, não nasceu com o sininho, é menina. E assim prosseguiria a humanidade, para o bem de todos. Por quê? Para o bem de todos. Porque haveria a condição de continuidade. Ah, mas o homem pode gostar do homem, isso é um problema dele, é uma particularidade dele. O que ele vai fazer da vida particular dele, ele que faça como os seres humanos normais, heterossexuais, que o fazem também em câmaras fechadas, ou seja, em quartos fechados. O homem e a mulher também não saem pela rua fazendo tudo o que dá vontade. Assim também tem que ser com os homossexuais e com os homossexuais, sejam homens, seja mulher, não importa. Entendeu? Então nós vemos que a mesma coisa que a Thalia tentou colocar no reino, em Judá é exatamente igual o que nós vemos a esquerda colocando no Brasil de hoje. Ou seja, nós vemos que o desmando, a destruição de valores, a destruição social, a destruição da família era o princípio básico de Thalia. Então, aqui nós vemos que se você quer uma sociedade adequada, busque a Deus. Se você quer viver bem, busque a Deus. Só Deus pode te dar o sentido para a tua vida. Leia a palavra de Deus todos os dias. Medita nela dia e noite, e teus dias serão mais felizes. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus, o Cristo de Nazaré, o único nome que foi dado sobre todos os nomes para que seja entre nós e Deus. Nenhum outro nome foi dado. Então, se queremos viver em paz e em harmonia, vamos preservar os valores, vamos lutar para que haja diligência na reforma do templo, ou seja, para que nós tenhamos vontade de reformar as nossas vidas, de consertarmos-nos, de corrigirmos-nos no dia a dia. Porque a gente se corrigindo, a gente reformando o templo, que o templo é o nosso coração, ou seja, nós deixando o nosso coração adequado, ele vai ser o templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, não temos por que não vivermos numa sociedade harmoniosa, com erros, com defeitos, porque é carnal, mas harmoniosa, onde podemos amar-nos uns aos outros, amarmos-nos uns aos outros e amar ao nosso próximo, amar aos nossos inimigos, amar assim como nós nos amamos. E juntamente com isso, estando cumprindo o segundo grande mandamento, amarmos acima de tudo a Deus, acima de todas as coisas, acima de de tudo aquilo que o mundo nos oferece, inclusive acima de toda a nossa família, amando a Deus, nós estaremos cumprindo tanto o primeiro quanto ao segundo mandamento, o segundo grande mandamento. E assim Deus se alegra e estará conosco, fazendo morada em nossos corações. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Jesus esteja sobre ti, tua casa, te dando a paz que excede a todo entendimento, hoje e sempre.